Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Rotas do Sagrado. Hoje com um convidado super especial, nosso amigo, irmão de alma e de caminhada, Marcelo Braz. Estamos aqui, eu e Kátia Rosa. É isso mesmo, gente. Tô dando risada aqui porque é muito especial hoje, né? Porque além do nosso amigo, irmão, parceiro de caminhada, ele é meu marido, né? Meu esposo. Então, assim, antes de tudo, eu quero, como sempre, pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscrever no canal, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tocar mais corações e para que todo mundo que se identifica com a espiritualidade, expansão de consciência, autoconhecimento. E hoje o tema é muito especial, né, Fê? Vamos falar um pouquinho do Mar, né? Ele se apresentar. E depois a gente faz a introdução do episódio. Bem-vindo, Mar. Oi, amor! Olá! Bom, é muito legal a gente estar aqui reunido para falar sobre isso, né? Porque são coisas que talvez seja curioso para muita gente, mas às vezes as pessoas não sabem aonde buscar, como fazer, né? Então a gente, falando um pouco sobre a nossa primeira experiência, talvez dê uma luz as pessoas também iniciarem essa jornada, né? Ou então verem que estão no caminho certo. Sim, perfeito. Então, fico feliz de poder vir aqui falar um pouco sobre a minha. Seja bem-vindo ao Rotas do Sagrado. Talvez, acho que as nossas primeiras experiências tenham sido todas diferentes. Sim. E todas separadas, né? Hoje a gente se encontra fazendo alguns trabalhos juntos, então vai ser legal unir essas experiências e entregar para o pessoal. Na verdade, esse é o objetivo do episódio, né? A gente falar sobre as nossas primeiras experiências com as medicinas da floresta, como foi essa expansão de consciência, as questões a respeito do xamanismo, né? A nossa imersão, a aldeia indígena, enfim. A gente se conheceu, né? Essa amizade, esse pequeno clã das corujas, se conheceu e se firmou justamente através desse caminho. Então, é por isso que para a gente é tão importante a gente falar a respeito disso e trazer toda essa partilha e esclarecimento a respeito desse tema que hoje em dia também está sendo tão estudado cientificamente, na medicina toda, coisa que os ancestrais já faziam há milhares e milhares de anos. Bom, toda vez que a gente se encontra e a gente começa a falar, a gente não para. Então eu acho que a gente vai acabar falando bastante hoje. Acompanhem. E a gente também faz muitas coisas juntos. Sempre que vocês quiserem, conversem com a gente para vir nas vivências, encontros, expedições à aldeia, né? Nossos trabalhos todos em conjunto, tá? Vamos começar a falar? Quer falar mais alguma coisa? Vamos embora. Como é que foi para vocês essa chegada, pelo menos assim, né, para a gente começar esse convite para a aldeia ou essa curiosidade a respeito da ayahuasca? Como é que foi isso para cada um de nós, assim? Podemos, acho, começar por aí, né? Vamos, ótimo. Melhor. Quem pode começar? Eu? 2 ou 1. Errou. Vai acabar o tempo se eu começar. Não, eu vou falando e aí a gente vai trocando, né? O legal é assim, igual você perguntou, como é que começou essa história, né? Para mim, começou exatamente pelo amor à história, né? A Kátia sabe que eu gosto muito de história, talvez acho que era uma matéria que eu mais era dedicado na escola, né? E que eu sempre gostei. E durante a pandemia, eu fiz um curso que eu peguei, tava uma moda de cursos online, começou um alvoroço desses e eu comprei acho que 2 cursos de história e os 2 eram de história do Brasil, né? E um falava sobre povos originários, né? Linkava um pouco da história do Brasil e com os povos originários. Comprei um desse e comprei um curso do Eduardo Bueno. E porque eu sempre gostei disso, e aí ali, naquele curso, me fortaleceu um pouco sobre algumas crenças que eu tinha, exatamente por ter afrodescendência, né, e descendência de povos originários na minha família, eu sabia disso. Então ali parece que fortaleceu muito isso e ficou meio latente essa coisa. E eu fiquei com uma certa ideia de possivelmente talvez conhecer uma aldeia, né? Comentei com alguns amigos, comentei com a Kátia. Porém, eu vou já contar outra coisa. Eu já vinha vindo num movimento de expansão de consciência, né? Alguns trabalhos terapêuticos, né? Já tinha feito alguns outros encontros nesse sentido, estava fazendo terapia, né? E aí eu veio de encontro essa expansão de consciência com um pouquinho de curiosidade da aldeia indígena, né? E numa conversa com um amigo nosso, que é o Vitor, né? Ele tinha recebido o convite
para visitar uma aldeia que, na verdade, era no Acre, né? A aldeia dos Runicunhi. E comentou comigo. Cara, na hora que ele falou aquilo, tipo, me bateu. Eu falei, cara, você tá falando sério da gente ir lá? Ele falou, eu tô querendo fazer isso e tal. Eu marquei de fazer uma consulta com um cacique que vai vir aqui para São Paulo, junto com um amigo meu, que era o Peter, né? E o cacique era o Tídio. Então ele tinha já agendado, porque ele já sabia a data, então ele tinha um atendimento agendado com esse cacique. Porém, a nossa ideia era de ir nessa expedição, então ele pegou todas as informações, nós pegamos os preços, pegamos tudo sobre essa expedição que teria pro Acre, né, a aldeia dos Runicunhi. Mas nesse meio tempo, em fechar essa expedição, era a consulta dele. Ele passou na consulta com o cacique Tídio, e aí mudou toda a história. Porque aí quando ele voltou, ele falou, cara, nós vamos pra aldeia, mas nós vamos ir pra aldeia do Tídio. É uma aldeia lá no Nordeste, assim. Aí ele falou, ainda é mais perto, já que você quer ir numa aldeia, vamos em uma que é mais perto, né? Porque tinha todo um trâmite para ir no Acre, né? Ele viajava de avião, depois de barco, depois de ônibus. Tinha todo um trâmite que para ir para Fucaxó era menos. Então ele falou, nós vamos para Fucaxó, cara. E aí eu falei, cara, que é essa história? Eu não sabia aonde era a aldeia, quem eram as pessoas. Ele falou, eu vou passar, acabei de passar com o cacique Tídio, e você vai entender tudo quando chegar lá e vamos. Cara, aquilo foi pra mim uma confirmação do que eu tava buscando já. Então eu não tive dúvida, assim. Eu não pensei em nenhum momento em não ir. Eu pensei próximo da viagem, porque eu tava com muito trabalho. Então me balançou um pouco devido ao trabalho que eu vinha fazendo. E é legal você falar isso, né, amor? Porque, né, como somos casados, eu acompanhei esse processo do Marcelo, né? E realmente, assim, é interessante a gente fazer essa troca, porque às vezes chega alguma coisa pra você que o seu coração te chama, sua alma te chama, e vem os desafios, né, amor? Porque era trabalho, o Marcelo já tinha feito algumas viagens, então a gente ia precisar deixar os nossos clientes sem atendimento. Era um momento, assim, também financeiro que a gente precisava avaliar aquele custo ali que a gente ia ter. Só que foi tão incrível porque a gente entrou numa sinergia, eu apoiei ele na hora, imediatamente, e deu tudo certo. Vamos fazer acontecer, Fez né? acontecer, entendeu? Então é importante para ter essa troca, assim, para vocês, que é um exemplo de que, gente, tocou o coração, tocou a alma, o universo vai se organizar, a vida vai se organizar para você ir lá e conquistar e chegar no teu objetivo. E o quanto às vezes também nesse caminho, porque é um caminho de luz, de iluminação, de expansão de consciência, de cura, o quanto também não começam a acontecer resistências, né? De toda e qualquer forma. Surgiu um trabalho, um campeonato para eu ir. Eu fiz 2 viagens a trabalho, né? Eu fiz a viagem de Minas, depois teve o Arnold, então eu tive alguns trabalhos, acompanhamento de atleta nesse meio tempo, mas foi tudo se encaixando e eu acabei indo, cara, né? E foi o que eu falei, foi tudo se encaixando porque quando eu fui, eu já tinha, aí eu indo para lá, eu já tinha estudado a etnia, eu já tinha estudado as outras etnias, eu já tinha estudado alguns costumes, eu já sabia que lá no Nordeste eles eram, né, os funiôs eram fortes na Jurema, junto com os cariris, então eu já fui meio que sabendo o campo ali, onde eu ia pisar, entendeu? Não. Eu li bastante antes, eu li muito antes, eu vi imagens, né? Eu vi imagem do Tídio, eu li um pouco sobre a história desse projeto, né? Da história da reestruturação da aldeia. E aí, quando eu fui pra lá, eu já sabia até mais ou menos quem eram as pessoas, entendeu? Gente, sério, mas fala enciclopédia, né? Era sério? mais ou menos isso. É muito engraçado, porque assim, tipo assim, eu não pensei nada disso, assim, não preparei nada, eu fui, tipo, sabe, aberto. Mas é muito legal porque é uma característica muito clara do Marcelo, né? Assim, de já ter estudado, de conhecer as raízes e todo mundo, saber as datas, a história, o nome, sobrenome. Isso é muito legal. Foi. Muito legal. Não, quando eu conheci o Tídio, eu já sabia o nome do pai dele. Porque aí eu sabia que ele era filho do Antônio Cruz. E aí, inclusive, por coincidência, o pai dele estava lá. Eu citei o nome do pai dele, falei que tinha visto alguma coisa. E ele falou, pô, mas meu pai tá aqui na aldeia, né? É que ele não vem aqui, assim. Aí, quando eu o conheci, né? O grande patriarca dessa ramificação, né? Que é o Antônio Cruz.
Eu conheci ele aos 112 anos lá, né? Então O vamos mais velho da aproveitar, aldeia. assim, tipo, de uma forma assim mais resumida, conta pra galera, né, que tá acompanhando a gente agora, que talvez ainda não saiba, né, o que é a Fucachó, como que é, um pouquinho, assim, você que sabe bem, né, organizadinho, assim, quem é o quê, como que Sim. veio e tal, conta pra gente um pouquinho, assim, o que é a aldeia Fucachó, onde fica, qual que é Sim. esse projeto de reestruturação, como que Boa. é isso, assim? É legal passar isso para as pessoas entenderem o tamanho, né? A aldeia Fucachó, ela se encontra ali próximo do município de Pacatuba, né? Ela é dividida, parte dela faz parte do Pacatuba e parte faz do município de Neópolis, lá em Sergipe, no estado de Sergipe. Ali, em 2015, peraí, vou contar um pouquinho antes. A aldeia Fucachó era uma antiga fazenda, né? Era uma antiga fazenda que holandeses, né? Toda aquela região do Nordeste foi meio que colonizada por holandeses. Teve briga, inclusive tem uma grande empresa lá, a Frutal, que é uma empresa né, que se encontra aqui no Brasil, mas com algumas influências holandesas. E aquela região era uma fazenda de um holandês que veio para o Brasil para produzir aqui. Esse holandês teve uma grande história com uma indígena, que era uma indígena de origem dos Cariris. Essa foi a relação, né? E por isso que houve todo esse trabalho de reconhecimento de território e das famílias, porque as famílias, tanto do holandês como a dos indígenas, se fundiram lá nessa época que esse holandês veio ao Brasil, né? Houve uma história confusa aí de uma indígena que sumiu da aldeia, né? E eles não tinham noção de onde estava, e tempos depois se descobriu que essa indígena, e hoje tem isso relatado lá no Museu do Indígena, lá nos Funiôs, lá em Pernambuco, em Águas Belas, tem isso relatado que essa indígena que casou com esse fazendeiro era a indígena que sumiu, né? Esse fazendeiro teve um filho com ela, e esse filho é exatamente o neto hoje, o filho dele hoje, essa ramificação que veio dele, que fez esse reconhecimento em que a aldeia Fucachó era terra indígena, né? Então não foi a Fucachó que correu atrás disso, não foram os indígenas que correram atrás disso. Foi o reconhecimento do próprio proprietário da terra que quis, por reconhecer essa história, que quis fazer uma reparação histórica. E aí começa a reestruturação da aldeia Fucachó, né? Onde ele entrou em contato, as famílias se conheceram, né? E eles firmaram um acordo junto com a FUNAI. Esse acordo se percorreu por alguns anos, né? Isso foi protocolado lá em 2015, e a partir dos anos ali próximo da pandemia, 2018, 2019, se começou a fazer uma leve reestruturação. Eles foram fazer reconhecimento do território, e aí começaram a compor aquele território. A partir do momento que a FUNAI começou a fazer, seguiu o acordo com o holandês, que era pagar um valor simbólico da terra, foi feita uma avaliação, a FUNAI começou a fazer esses pagamentos, e essa terra passou a ser cuidados indígenas. Aí o Tídio, né, que é o cacique da aldeia, junto com seu irmão, Soiré, eles passaram a tomar posse disso, junto com a Zozete, né, algumas lideranças passaram a tomar posse disso. Ali na pandemia, esse movimento esquentou um pouco, porque foram unindo forças, e pessoas de fora desse movimento, de fora da aldeia indígena, e pessoas não indígenas, também se interessaram em ajudar, né, essa movimentação e essa reestruturação, né? A Expedição Fucachó tem o objetivo de reestruturar a aldeia Fucachó. E isso começou lá nessa época. Então, depois dessa época, o movimento começou a se fortalecer e começou a ter encontros na aldeia, onde não indígenas passavam alguns períodos na aldeia, talvez 3 ou 4 dias, fazendo algumas imersões de cura, e em troca, com investimentos financeiros, eles acabavam ajudando a aldeia, e isso começou a ser um giro, né? A aldeia começou a perceber que isso era viável, receber pessoas e oferecer cura, oferecer toda uma bagagem cultural e ancestral que eles têm, e as pessoas que começaram a vir nessas imersões, elas entenderam a grandiosidade disso nas suas vidas e na vida daquelas pessoas e daqueles povos, né? Foi aí que o projeto começou a crescer. Mais pessoas começaram a ir, de 2 a 3 vezes no ano, né? E em uma dessas idas e vindas foi quando eu
entrei nesse projeto. Foi quando eu conheci o projeto da Aldeia Fucaxó. Mesma coisa eu também, a gente E aí foi quando... Isso, justamente nisso. Para as pessoas entenderem, hoje, né, o ano passado, 2024, ali no mês de agosto, agosto e setembro, a aldeia realmente conseguiu a sua matrícula, né, conseguiu a sua homologação de terra para que pudesse ser demarcado e tomado posse de forma integral. Então, hoje, os Fucaxós, que é a união dos povos Funiô e Cariri, eles têm a posse completa da terra da aldeia Fucaxó. Uhum. Então, o movimento se encontra exatamente nesse momento, né? Eles estão com alguns projetos de construção e a gente está indo para lá uma vez por ano, ajudando nessa viabilidade financeira, né, deles. E, ao mesmo tempo, a expedição cresceu e hoje está composta de todas essas atrações, né? Uma semana inteira de vivência, com rodas de cura, com cantos, com medicina, com muitas pessoas envolvidas, né? E aí envolvendo várias outras atrações, né? Como a gente já fez lá a missa, Sim. já fizemos o nosso casamento, né? Tenda Dessa do vez suor, nós vamos tenda, né? do suor, dessa vez nós vamos ter o batismo. São movimentações grandiosas, né? Que envolve lá todo o núcleo da aldeia Cariri Chocó para dentro da aldeia Fucaxó. Sim. Né? E é um momento que a gente se conecta absolutamente não só com a nossa ancestralidade, com os povos originários, com os rituais, Exatamente. as visões todas deles. É muito aprendizado, né? Acho que de muita transformação. Acho que por isso que também marcou tão fortemente a gente e por isso que nós dois falamos também muito a respeito disso nos nossos caminhos, porque foi um divisor de águas mesmo, né? Sim. Tanto que a gente acabou se tornando filhos um pouquinho disso e queremos expandir cada vez mais esse projeto. Outra coisa que é legal falar, né, no decorrer dessas visitas, né, de alguns anos que a gente veio vindo, o trabalho só veio crescendo, né? Então já existia um trabalho forte antes de a gente assumir a coordenação, já existia um trabalho forte e depois a gente só pegou o barco já andando, né? E hoje em dia a gente faz essa elaboração anual, né, e leva esse grupo para lá, mas assim, o trabalho desde o começo ele só cresceu, né, desde o comecinho, desde quando não tinha uma certa organização, até quando passou a ser organizado, e agora que a gente está com esses, né, movimentações grandiosas, né? Então, a tendência disso, para quem observa e fala, cara, eu tô curioso para ver o que acontece lá. Eu diria que assim, vale muito a pena, seja lá qual for a experiência, se a pessoa for terapeuta ou não for. Por que vale a pena? Porque é uma forma de visualizar outro método de vida. Se eu puder falar o que eu senti de primeira, né, sem contar das medicinas e tal, primeiro que eu comecei quando eu voltei, eu comecei a pensar o quanto existe pessoas que vivem diferente da gente, né? A gente vive nessa loucura da cidade, isso já é normal para todo mundo, e às vezes a gente vai para o interior e percebe que sai um pouquinho da cidade. Mas as pessoas, às vezes, têm o mesmo costume no interior do que a gente, né? As pessoas comem igual, as pessoas têm o mesmo costume de relacionamento, homem e mulher. E quando eu fui para lá, eu não estou nem falando se é melhor ou pior, mas o que eu percebi foi que a relação entre pessoas, né? E hoje só se confirma isso, para mim foi algo muito diferente, né? De ver de que forma que o indígena tinha garra para algumas coisas, ou resolvia outras, ou falava de alguns assuntos. Um senso de comunidade, Exatamente. Né? Então, esse para mim foi um dos primeiros impactos que eu fiquei mais sentido assim em observar. Eu acho que eu acho que uma das coisas que sempre nos marcou, que a gente também sempre fala, é como se vive, como se experimenta ou se experiencia a espiritualidade constantemente, né? Os rituais, as buscas, isso é vivo o tempo inteiro, é vivo nas crianças. Para eles não tem separação, né? Entendeu? Porque é muito interessante, né, você falar isso, Má, porque a gente aqui na cidade, a gente foi criado e a gente vê o tempo todo o estímulo à produção constante. Então, você tem que estar produzindo o tempo todo. Workaholic, não sei o quê, São Paulo é isso e tal. E muitas vezes os indígenas são até estigmatizados em relação a isso, porque, mas não faz, é preguiçoso, entre aspas. Eu ouvi um indígena falando sobre isso, achei sensacional,
Porque foi o que eles falam lá, eles não estão nessa superprodução, eles vivem nessa integração com a natureza, entendeu? Nesse cuidado com a natureza, por exemplo, né? A própria aldeia Fucaxó, a gente já viu fotos, né, e relato deles, que eles pegaram a terra, Devastada. era considerada uma terra infértil, né? Olha isso, entendeu? E hoje, então, eles estão reestruturando agora, inclusive, esse ano está tendo lá um projeto, né, de reflorestamento, de levar outras Acabou de ser espécies, foi aprovado. Então, o cuidado, essa integração que o Fê falou, essa espiritualidade, ela é vivida. Ela é viva, literalmente, ela é vivida no dia a dia. Então, tem muito esse respeito. Então, como não tem essa super, mega produção de você ter que estar nessa competição desenfreada, de ter que estar fazendo coisas, até contrasta mesmo com essa loucura que a gente vive na cidade. Pode até parecer, mas não é nada disso. É outro estilo de vida, é o que você falou, é outra forma de levar a vida muito mais integrada com a espiritualidade. E a gente, nessa experiência que a gente está passando aqui, a gente vem trazer exatamente isso, né? Porque o quanto isso mudou nas nossas vidas, né? Para nós, entendeu? Para nossa família. Coisas que a gente voltou realmente a valorizar mais. E mais a simplicidade. Trouxe muito isso pra gente. A nossa integração com a natureza, né? A nossa necessidade de vivenciarmos melhor a natureza, de termos mais pausa, mais tranquilidade, não ficar muito nessa sobrevivência, nesse caos, né? Acho que é uma mudança de chave muito grande nesse sentido também, né? Muito grande, Fê. Para mim, foi interessante, porque também começou a vir esse movimento de estudo ou de aproximação com o xamanismo, de certa forma, primeiro, na época também da pandemia. Porque eu já estava nesse movimento das terapias, já tinha feito curso de apometria, das constelações, e já estava meio que migrando, assim, buscando. Mas eu queria estudar sobre o xamanismo, e era bem no meio da pandemia ali, e eu amei muito, porque também tocava muito nessa parte da antropologia, da filosofia, Mircea Eliade. Eu falei, nossa, coisas que eu estudava no teatro. Então eu amei, assim, né, todo esse princípio com a natureza, as medicinas, as plantas, essa conexão toda mesmo, animais de poder. Então eu tinha amado. E eu tinha falado, nossa, eu quero uma experiência, ou conhecer, ter contato, mas nem sabia nada a respeito, com os indígenas e com os povos originários, sem conhecer. E aí, foi através de uma amiga da Laura, eu estava começando a ter curiosidade a respeito da ayahuasca, mas eu morria de medo, porque eu achava que eu ia ficar doido, com medo de ficar esquizofrênico, com medo de não voltar, de não saber o que ia acontecer, ou medo de, inclusive, se isso era bom, se era divino, assim, sabe? Olha, né, os preconceitos que muitas vezes a gente carrega. E aí, o Tídio estava em São Paulo, e aí eu falei assim, ele está em São Paulo, posso aproveitar e ir lá nesse jantar e conhecer ele e saber como é que era? E também foi isso, quando eu encontrei ele, a gente começou a conversar um pouco, ele me falou que ele conhecia o Bert Hellinger a respeito da constelação, que o Bert queria saber como ele fazia as quebras de cargas ancestrais na aldeia. Eu falei, eu estou indo com você, eu quero ir nessa expedição e eu quero fazer essas experiências todas, inclusive das medicinas, com você. Boa. E é interessante porque então, isso também reforça muito da nossa busca, que é o compromisso de se fazer essa medicina justamente com alguém que a gente confia absolutamente, que tem embasamento, que tenha preparo, né? Porque é algo muito forte, algo muito sagrado e muito profundo. Né? Então eu me senti absolutamente muito seguro em fazer com ele. Boa. Quando eu cheguei na aldeia, nossa, já comecei a me emocionar muito em ver todo aquele ambiente, né? A terra, as ocas, eles, a musicalidade, o tabaco. Eu já comecei a me arrepiar de cara, assim, comecei a sentir muito no chá. A gente que chega na aldeia, a gente já começa, né? Opa, tá mudando aqui a energia, tá mudando aqui o campo. Isso foi imediato. Eu falei, meu Deus, tá pegando meu cardíaco, meu Deus, meu plexo solar, nossa, tá dando cólica, nossa senhora, o que tá acontecendo? E ali, assim, sem nada, né? Sem medicina, sem nada, sem ritualístico, já existe uma atmosfera para mim absolutamente diferente. E você já tem essas percepções, nossa, aqui. E o Tídio falou, não se preocupe, você tá em solo sagrado. Aí eu comecei a me sentir mais tranquilo, mais confiante. Mas eu já tava vindo muito com essa curiosidade de saber o que era a ayahuasca, esse convite, sabe, batendo. Quero experimentar, preciso passar por isso, quero passar por essa experiência. Tanto que chegavam pessoas do nada, falando, nossa, fui na ayahuasca, nossa, eu tomei ayahuasca. Ah, você conhece a ayahuasca? Você sabe o que está se estudando a respeito da ayahuasca? Eu falo assim, gente, são sinais assim do universo. O universo, né? Com uma placa, sinalizando. Né? E é interessante como isso acontece às vezes no caminho, né? Você sabe que assim, eu vou só dar um parêntese nisso, né? Porque
falando um pouco da forma que às vezes as pessoas enxergam, e aí quando a gente vai na aldeia tem essa quebra de imediato, quando você começa a estudar as etnias, você começa a ver que cada uma tem alguns costumes, né? Cada uma tem um certo viés de espiritualidade, né? Cada uma tem seus rituais, que são totalmente diferentes, porque eu tô falando isso porque às vezes as pessoas, quando falam indígena, as pessoas colocam tudo no mesmo combo, né? As pessoas já colocam tudo no mesmo combo, né? Tem pessoas que vêm falar comigo, que elas falam assim, tem uma cidade escondida lá no Amazonas, assim, assim, assim. Não, os indígenas não falam muito disso, você já conversou com eles, assim, cara, os indígenas da Amazônia falam de uma coisa, do Nordeste fala de outra, o do Acre é outra, o do Peru fala de outra. Então, cada um é especialista numa coisa. E por que eu tô falando isso? Porque muitas das vezes, né, as pessoas hoje, ou até no passado, classificam o indígena como selvagem e a gente como civilizado. Como selvagem, como se selvagem fosse algo menor, ou selvagem fosse algo ruim ou inferior, né? Então, aí o civilizado é como se fosse, ou urbanizado, ou desenvolvido, é como se fosse algo melhor, né? Então, o que eu queria chamar a atenção é que tomem cuidado com essa ótica, porque tudo depende da régua que você está levando, né? Quando fala, eles são selvagens, os selvagens, as pessoas talvez acham que é ruim. Quando eu fui lá, e lidando com aquelas pessoas, eu entendi que ser selvagem é maravilhoso, entendeu? Primeiro, é maravilhoso. A pessoa que pode bater no peito e falar, eu sou selvagem, eu cresci, eu aprendi, eu vivi e eu sou assim porque eu vivi na selva. Você imagina? Eu ouvi isso de uma pessoa, do Tauanã. Você entendeu? Quando ele falou isso pra mim, eu falei, você entende? Que ideia é que eu tenho do que é ser selvagem, por exemplo? Entendeu? Então, primeiro isso, que as pessoas não encarem como se só tivesse uma etnia, né? Sim. Nós temos quase 1 milhão de indígenas aqui no nosso país, entendeu? Nós temos 263 línguas diferentes, né? Os Fukaxós é só mais uma. Os Funiôs é outra, que é o Iatê, né? Então, nós estamos falando de 2 línguas, a gente conhece assim, 263 línguas, entendeu? Então, são mais de 300 etnias, são 306 povos, entende? Que são cadastrados lá no ATL. Então, você entende a diversidade, né? Então, todos esses são selvagens, mas não tem como a gente colocar ele numa régua, senão nós vamos colocar eles na nossa régua, que é o que muitas vezes as pessoas pensam. Eles são selvagens, eles são não desenvolvidos. Com qual régua? A régua do bairro que você mora? Ou a régua do apartamento que você tem? Ou do carro que você usa? Né? Então, é isso que eu gosto de chamar muita atenção quando eles começam com algumas perguntas, né? Por exemplo, as pessoas já me perguntaram se na aldeia tinha vaso sanitário. Se eles fazem xixi cocô no mato ou no vaso sanitário, entendeu? Eu entendo que isso é uma dúvida. Mas eu também fico triste de ver que em 2025 tem pessoas que moram no Brasil e ainda não sabem de que forma que vivem os povos originários do Brasil e tem esse tipo de dúvida, entendeu? Então é isso que ainda que me fere um pouco quando as pessoas não vão atrás desse conteúdo. E aí, tipo, acho que cada um tem seu time, é claro, mas foi por isso que eu procurei chegar lá não tão cru na aldeia, entendeu? Para não chegar, primeiro, agindo de forma que não é tão adequada. Segundo, para chegar, e eu acho que eu cheguei até com um pouco mais de respeito, a partir do momento que eu já sabia qual era a importância daquela aldeia ali, né, que estava se refazendo, né? E depois, quando eu conversei com as lideranças, que foi com o Tauanã, acho que a primeira conversa, e depois com o Tídio, que me passou o contexto geral da coisa, aí foi que bateu mesmo o meu coração. Eu falei, caramba, onde eu vim cair, cara? Né? Nessas nossas primeira vez, eu acho que a minha primeira vez eu senti dessa forma, por isso que eu quis voltar numa segunda, numa terceira, e de repente eu estava coordenando o negócio, entendeu? Então foi entender a grandeza que é esses povos, né? Sim. E isso a gente só faz se a gente estudar um pouquinho a história deles, entendeu? Assim como, né, algumas pessoas que gostam muito do exterior, da Europa, e entendem um pouco de algumas guerras que teve, o porquê que se vive de algumas formas, né? É muito interessante quando você passa a ver o que aconteceu aqui no Brasil. E aí você começa a entender várias coisas, né? E um pouco do meu estudo, para te falar, só para a gente fechar essa parte do início, você sabe que eu comecei a ver em um livro que eu tenho em casa,
que existia o Quilombo dos Palmares, de Zumbi dos Palmares, que era um refúgio para alguns negros escravizados que fugiam das suas fazendas e dos seus senhores, mas também era um refúgio para alguns indígenas, o Quilombo dos Palmares, de alguns indígenas que não queriam ser catequizados, alguns indígenas que não queriam viver sobre aquelas diretrizes dos colonos, de alguns colonos espanhóis, portugueses e de alguns colonos holandeses. Então, eles fugiam, e esse quilombo do Zumbi dos Palmares era o refúgio de várias pessoas. Foi ali que eu comecei a estudar e ver, porque eu fui pelo lado afrodescendente, cheguei ali e vi que ali também foi o foco e a vivência de vários indígenas. E aí eu também parti para o ramificação indígena. E estudando tudo isso e vendo como as coisas se deu lá em Pernambuco, descendo para o Espírito Santo, e aí, né, fiz vários comentários com a Kátia, que os indígenas foram vindo para cá, né, os Tupiri-Guaranis, até chegar nos, né, tem os Pataxós, e foram indo lá para baixo, então os Charruas, né, do Rio Grande do Sul. Então, toda essa história que é maravilhosa, essa história dos indígenas, quando você vai para uma aldeia hoje, você sente o quanto que esses povos foram resistentes, né? Tiveram resiliência, né? Porque eles eram aldeias gigantescas, né? E aí, para quem fala que eles são subdesenvolvidos ou não são desenvolvidos, o quanto eles eram desenvolvidos e viviam bem, né? E eles já tinham, né? Para a gente entrar nesse papo, eles já tinham uma certa religiosidade, né? A gente que vive com eles hoje, a gente sabe que a religiosidade deles é milenar e dependente, porque você imagina, né? Numa aula recente eu vi isso, que a gente comenta muito, fatos religiosos e espirituais de 2 anos para cá, né, de 2000 anos para cá. Uhum. Então a gente comenta aí 2000 anos de religiosidade meio que cristã, né, com outras influências. Eu, que sou do budismo, estudei também muito o budismo, o que ocorreu nesses 2000 anos. Mas, cara, a gente ignora profundamente, né, que antes... né, antes de 500 anos, né, se a gente está falando que aqui no Brasil tem catalogado essa história recente de 500 e poucos anos, imagino que eles não viviam de espiritualidade, já que aqui não tinha influência católica, cristã, o quanto eles não viviam com essa espiritualidade. E viviam convictos de que aquilo era o verdadeiro. Sim. Civilizados, né? Eles tinham suas guerras, tinham suas resoluções, eles já eram comunidades extremamente organizadas e em um país pacífico, entende? Em um país pacífico, produtivo, né? Paradisíaco e que se a gente pode falar que houve um marco histórico, esse marco não dá para falar que foi para melhor, né? Quando as influências colonizadoras chegaram em nossos países, né? Eu acho que foi o começo da degradação das nossas terras. E hoje, quando eu vou na aldeia indígena e quando eu fico sabendo dos projetos e quando eu ouço o noticiário, eu tenho certeza. Entende? Então, eu acho que todo esse início que a gente deu e essa valorização para esses povos é importante para as pessoas entenderem que a coisa é muito mais complexa, é mais séria, mas é muito mais grandiosa. E muito mais embasada também, né? Porque, assim, toda essa história também, toda essa prática com relação às medicinas das florestas, né? Exato. Tanto toda a espiritualidade ou todos os povos originários ameríndios, americanos, América Central, América do Sul, enquanto não vem já essa sabedoria a respeito do tabaco, a respeito do rapé. A gente, né, só tomou posse, né? Sim. A gente pegou o tabaco da forma natural e transformou em cigarrinhos numa caixinha com outras substâncias, sabe lá de que origem. A gente pegou todas essas plantas e transformou em pequenos comprimidos, né? E pegou as teorias e transformou em práticas, né? Tudo isso já era praticado. A gente pegou algumas ideias sobre cultivos de plantas e cultivos de territórios e transformou isso para fazer um desenvolvimento em máquinas e produz semente a grande escala e exporta isso, né? A gente pegou o cuidado com os animais e a convivência que eles tinham e cercou, né? Cercou terras e viu que isso dava para produzir em grande escala e a gente hoje produz carne X, Y de vários preços, de várias qualidades. Então, toda uma infraestrutura que a gente vem trazendo hoje para a nossa vida contemporânea
O indígena já praticava, entendeu? Só que ele é a prova de que as coisas eram feitas em repleta harmonia. Nosso histórico, até arqueológico, né? Eu vi um comentário há 2 dias atrás sobre isso. Nosso histórico arqueológico é de não guerra. Você encontra em diversos arquivos geológicos aqui no Brasil, você encontra algumas achados, mas você não acha achados de guerra como os achavam em outros países. Entendeu? Então, eles viviam em harmonia e o nosso país era completamente diferente, completamente fechado de riquezas, onde hoje, né, a gente não sabe nem se é nosso, entendeu? Então, esse fator histórico, eu acho muito importante quando uma pessoa vai para uma aldeia indígena, para ela ir com um determinado respeito, de que aquele povo não começou aquelas coisas agora, né? Quando a gente fala de ayahuasca, quando a gente fala de qualquer que seja uma erva que eles usam hoje, jurema, os próprios tabaco, Rapé, né? rapé, entendeu? Cambô. Isso é milenar. Qualquer coisa. Por isso que as pessoas têm que ir com mais respeito, né? Por isso que quando a gente ouve o que se faz hoje, a oferta que se dá hoje de forma meio que banalizada, né? A gente fica meio sentido. E eles também ficam, né? Porque a gente que foi para a aldeia, a gente entendeu como eles manuseiam isso e interagem com essas medicinas Respeito, com né? respeito e com cuidado. Esse né? sagrado todo, Esse né? sagrado. Não bate um estalo na cabeça de um indígena, vou tomar um rapé. E de repente, sabe assim? Ou ele aproveita que vai ter uma comemoração, uma festa ali, antes da festa eu vou tomar um rapé, entendeu? Ou então eu vou tomar uma ayahuasca hoje eu tô precisando para relaxar a cabeça. Não é isso, tem toda uma programação, né? Eles têm programação e regularidade. Então, essa base que a gente ganhou indo para a aldeia, por isso que eu convido as pessoas a que tenham uma curiosidade, não fique com essa curiosidade, porque talvez você possa transmitir informações errôneas sobre os povos indígenas, né? Eu mesmo, quando eu li, foi uma coisa, mas quando eu presenciei e a gente ouvindo histórias, quando a gente vai para lá e ouve as lideranças contando quanto eles passaram de batalha, né? Aí quando a gente vê esses pequenos flashes na televisão, a gente sabe que a luta é muito maior, porque a gente já esteve com eles. Né? A gente já entendeu qual é a dor dos povos indígenas, pelas lideranças, pelos povos mais jovens, pelas crianças, né? Pela dificuldade que às vezes tem na aldeia. Quando nós fomos na Cariri-Chocó, a primeira vez que eu fui na Cariri-Chocó, e eu lembrando dos relatos de Tauanã, das pessoas da Cariri, eu entendi exatamente o que eles falam, que eles ficaram acuados, né? A cidade de Porto Real do Colégio era uma cidade indígena. Hoje é uma cidade normal, com um núcleo indígena, entendeu? A cidade de Pacatuba, a cidade de Jaboatã, que era do lado de Pacatuba, eram várias aldeias, eram várias cidades indígenas. Não era aldeia, eram cidades indígenas, né? Hoje as cidades estão tomadas e os indígenas foram sendo acuados para pequenos cantos, né? E isso, imagina o quanto que foi a proporção disso no decorrer do Brasil. Nós estamos falando de uma certa região do Nordeste, entendeu? Então, no decorrer do Brasil, isso deve ter sido avassalador há tempos atrás. Sim. Entendeu? Vamos falar tá ouvindo a aula de história, né, querida? Tô aqui ouvindo, Tá ouvindo o maridão babando. História, né? Acorda, querida. Vamos falar um pouquinho da ayahuasca? Né? Sim, acho que... acho que é legal a gente falar assim, né, como cada um chegou, né, tipo, na Fucaxó, né, que foi onde nós nos conectamos, nos encontramos. Sim. No meu caso, vou começar a falar, eu não tinha nem ideia que era xamanismo. Que era esse universo todo, né? Não tinha nem ideia do que era isso, do que era esse universo todo. Não tinha a noção de que eu já era uma grande terapeuta corporal, né? Porque a nossa formação é essa, em educação física, eu trabalho com o corpo, com o movimento, cuidando de pessoas. Enfim, eu não tinha nem essa firmeza ainda, esse empoderamento, sabe? Do que eu realmente fazia através do movimento, através do corpo, né? Porém, eu já tinha toda essa raiz, né, com a minha mãe, Maura, né, com os benzimentos e tudo mais, que era uma mulher indígena, entendeu? Então já me levava na benzedeira, já fazia o chazinho, já tinha toda essa conexão com a natureza, a gente
tinha no quintal de casa pé de café. Então, a gente fazia todo o processo de café, de colher o café, de secar o café. Então, tinha muito isso com a natureza. Depois, nós moramos muitos anos em Cotia, numa chácara que tinha vários animais. Então, a gente também tinha toda essa conexão. A gente fazia trilha juntas. Meu pai e minha mãe me levavam para pescar. Então, já tinha tudo isso muito forte em mim, mas estava guardadinho lá, sufocado pelo meu estilo de vida urbano, né? Pela coisa da cidade, da correria, de ter coisas, né? Ter coisas. Porém, eu já vinha muito na minha caminhada de autoconhecimento, né, e de reconexão com a minha ancestralidade, com as minhas mães, com meus pais, enfim, com toda a história que assistam aí os episódios, né, que a gente já falou bastante sobre elas, né, e eu já tinha ouvido falar da ayahuasca por amigas, né, que já tinham feito a medicina, e já tinham feito tenda temazcal também, a tenda do suor, e eu ficava só ouvindo assim, que legal, tá. Sabe, assim, que legal. Eu ficava ouvindo aqueles relatos ali, mas não sentia esse chamado, sabe? Então, eu sinto que a medicina da floresta, assim, a ayahuasca especificamente, ela chegou na minha vida, assim, no momento certo, sabe? Eu senti esse chamado no coração e ela chegou no momento certo. E ela veio através do Marcelo, né? Depois que ele voltou da aldeia, ele realmente voltou muito emocionado de lá, contando as histórias, contando o que ele vivenciou na aldeia. Eu acho que seria legal, né, a gente falar um pouquinho, porque, né, Má, você como budista, né, você teve uma experiência lá sobrenatural, né, então, assim, isso é muito rico, que a gente fala, super, né, mas, assim, é legal, foi muito impactante para mim ouvir do Má, né, do Marcelo, quando ele trouxe essa experiência dele. E aí falou, não, você tem que ir, vai ter outro agora no final do ano, vamos. Aí, no primeiro momento, já deu aquele medo, isso mesmo, sabe? Assim, eu não sei, eu preciso pensar, vou ver, entendeu? Entrei naquele lugar. Mas mandei, eu lembro, né? Eu sempre falo isso, mandei áudio pra minha cunhada, eu não sei se eu vou, tô morrendo de medo. E comecei a pipocar, igual pipoca na panela. Mas eu sabia que era o chamado. Enfim, fui. Né, chegamos lá, né? Fui eu, Marcelo, minha cunhada, Sandrão. Marcelo foi, depois arrastou logo 3, né? Na sequência. Eu lembro. Foi. Aí, assim, quando veio esse chamado, aí eu fui atrás. Aí eu fui pesquisar, né, realmente, o que era ayahuasca, tipo, de onde vinha, aí peguei canais sérios, então também por isso a gente sempre fala, né, de ter o Rotas do Sagrado, pra gente trazer, né, essas informações. Esses conteúdos, né? Porque eu fui atrás disso, sabe? Eu fui atrás do YouTube, eu fui atrás de saber o que era, eu fui atrás desses relatos. E aí fui aliviando também um pouco o coração, sabe? Tendo mais segurança e vendo. E assim, acho que é natural pela nossa criação, assim, também, a gente aqui da cidade, essa coisa mais racional, né? Então a gente sempre fala isso, né? Sobre a quantidade de estudo científico, de pesquisa científica hoje em torno principalmente da ayahuasca, mas até da Jurema também saiu, né? Um artigo falando sobre Jurema e depressão, né? Então, assim, já vem estudando-se muito as medicinas, no tratamento mesmo para vários distúrbios mentais, várias doenças mentais. Pra você ter uma ideia, agora já tem uma pós, né, em terapias com psicodélicos, entendeu? Né, que é para psiquiatras e psicólogos e tal. Por quê? A gente também está se preparando para esse novo salto que eu acredito que vai acontecer, sabe? Sobre liberações mesmo dessas plantas sagradas para tratamentos mesmo, né? E lembrando, óbvio, que a ayahuasca ela é totalmente permitida no nosso país e de forma ritualística. Né, que é o que está ali, que os povos originários trazem, e outras instituições trazem. Sim. Então, também é muito importante vocês estarem sempre atentos a isso, né? Onde vocês estão indo, com quem vocês estão consagrando. E eu, assim, né, não tinha noção de quem era Tídio, de quem era Pajé Soeré, Josete, Josélia, né, que foi a turma que a gente conheceu, né, Tauanã, não sabia, né? O Má vinha trazendo as informações. Então, eu fui para lá para ter essa experiência, assim, com a aldeia, com tudo aquilo e com as medicinas. E é porque eu tô falando isso, porque a hora que eu cheguei na aldeia, né, e eu olhei, assim, pro cacique Tídio, que tem essa missão, aliás, gente, tem um episódio inteiro, né, dele como nosso convidado, vale super a pena, e eu tava ali, na noite da consagração da ayahuasca, da medicina da ayahuasca, é o que eu sinto, eu escuto bastante as pessoas falarem, é muito verdade isso, foi uma conexão com o todo. Foi uma conexão comigo, foi olhar assim, olhei pro Tídio, e o Tídio e a medicina da ayahuasca eram a mesma coisa, sabe, assim, era o espírito sólido, eu conseguia sentir o espírito do que estava acontecendo, aquela atmosfera ali, sabe, aquela espiritualidade sendo ali, vivida ali, sendo apresentada para mim, sabe, e eu fui, tipo, numa conexão muito incrível com o todo, com a natureza, integração total. Né, e foi incrível, foi lindo, ao mesmo tempo muitos ensinamentos, né, que eu acho que eu já até relatei aqui também,
Depois, e assim, o cuidado, né, que toda a nossa organização e a organização também da aldeia teve, né, como quem vai fazer a primeira vez a ayahuasca, a anamnese, a quantidade, a dose, né, então tem tudo isso, assim. E o controle de quem está conduzindo a medicina, que no caso, né, nós três aqui, foi com o Tídio. Ele é uma pessoa que já é um grande líder espiritual, que já tem mais de 35 anos de experiência. Né, ele foi preparado para isso, teve uma experiência, né, que ele já contou para a gente, com a própria medicina, ele mesmo, para ter esse entendimento, essa integração. E a minha experiência foi essa, assim, eu senti essa integração dele com a ayahuasca, né, e aquela força da mãe natureza, aquela força do grande espírito ali, sentindo no meu corpo, sabe, assim, e aquele toré vibrante, os cantos, os rezos, tipo aquela pulsação da mãe terra, pulsando comigo, entendeu? Então, essa integração com o todo. Então, como que eu saí de lá, né? Tipo assim, a primeira vez. Mesmo, ali também teve outras coisas, mas pra gente passar a bolinha, a gente falar mais. Eu saí de lá me sentindo filha da Mãe Terra. Tô de volta, sabe assim? Tipo, essa integração com a mãe, essa integração com a ancestralidade, esse lugar do tipo, cara, esse é meu clã, sabe? Esse é meu povo. Agora, eu, meio assim, né, eu sei de onde eu vim, eu sei da minha família, eu sei das origens, então a gente sai de lá, tipo, com essa conexão muito forte e com esse chamado também para transbordar e para começar a se empoderar desse lugar de terapeuta, desse lugar também de levar esse trabalho para mais e mais pessoas, sair de lá também, tipo, fazendo essas práticas no dia a dia, né, começando a trazer as colares de proteção para mim e também criando essa identificação e essa identidade pessoal sem tá buscando fora, assim, sabe? Eu senti isso em mim, assim, eu não precisava mais me preocupar com o que os outros iam achar, porque eu tô com um colar, porque eu tô não sei o quê, sendo que eu sei o quanto isso me protege hoje, o quanto isso me ancora, o quanto isso me fortalece, sabe? Então, me trouxe muito isso, assim, tipo, essa primeira, Boa. né? Então, tivemos várias outras, né? Mas eu acho que passar a bolinha pra você poder falar também. Quer falar Não foi a primeiro, sua. Mar? Não fala. Para mim também foi muito esse marco de o encontro consigo mesmo, com essa grande a resolução de si, sabe? Foi uma das coisas que muito me marcou na primeira. Eu falei, nossa, que incrível, sou eu comigo mesmo, sabe? De um estado alterado, elevado de consciência e de muita integração, de muita clareza. Vieram muitas questões de limpeza, porque isso também, lógico, né? Tem todos os estudos que explicam o porquê, mas foram necessários. Eu entendi e vinha muito bem para mim isso, o porquê que eu estava passando por aqueles processos, aquelas limpezas de campo, aqueles expurgos todos energéticos, para depois vir toda a questão luminosa das visões, as conexões, o quanto os cânticos, né, os torés levavam o nosso campo para cima e para o astral superior, assim, para a espiritualidade superior. Eu acho que não vai dar muito tempo da gente entrar de detalhes, mas esses foram os 3 pontos fundamentais assim que me marcaram. Má, quer falar? Não vamos conseguir. Rapidamente, assim, ó, só falando do... Fê, que é legal, assim, porque a gente vai colocar esse episódio no ar, assim, quando a gente fala de peia, né, que as pessoas trazem muito esse medo, às vezes, de fazer as limpezas na medicina, né, de passar mal, de sofrer e tal. Quando a força chega, você já ouviu sobre isso, né? Quando a força da medicina chega, é importante a gente perceber também que o nosso corpo físico, todo o nosso campo espiritual, ele vai passar ali por um momento de adaptação. Né? É como o mar, sabe? Para você chegar lá no oceano calmo, você vai ter que passar pela arrebentação. Né? Então, tipo, você vai perceber, então, né, não se desespere, respira. E essa peia, essa limpeza, ela vem muito desse lugar de profundo aprendizado e de profundo expurgo, né, que você falou. Né? Então, tipo assim, os relatos das pessoas também trazem isso. Por exemplo, né, eu já estou, sei lá, na minha 6ª consagração e eu não tive limpeza. Né? Não quer dizer que eu não vou ter uma próxima, né? Porque cada consagração é única, depende do momento que você está passando, o que você está vivendo. Né? Então, tipo assim, para o pessoal também, a gente quebrar um pouco às vezes, esse medo da limpeza, da peia e tal, que ela acontece ou não, tá? Sim. Mas ela faz parte do processo, né? Até da morte do ego, né?
vencer os medos e tudo. Gente, na verdade, o que acontece? Não vai dar pra gente falar absolutamente tudo. Acho que a gente vai ter que desmembrar para um outro episódio pra gente... Teremos um parte 2. Mas fala só a tua primeira abertura para o próximo episódio a respeito da medicina, Má. Eu gostaria até de falar, pegando o gancho do que a Kátia falou, sobre os medos, né? Agora que a gente já está familiarizado, né? A gente já consagrou muitas vezes a ayahuasca e conhecendo um pouco da história, um pouco da parte científica e um pouco da tradição da onde ela vem, o que eu poderia falar sobre essas quebras de paradigma é que, assim, os medos, geralmente que a gente leva ou que a gente ainda não leva com medo de ir para a ayahuasca, são medos que não têm a ver com a cerimônia da ayahuasca, né? Quando a pessoa não vai, ela está com medo de uma coisa que ela imagina ser, né? Ela nunca teve a sensação, mas ela já ouviu experiências de outras pessoas e ela vai criando concepções e talvez feche nesse medo do que a Kátia falou, medo de passar mal, né? E aí usa muito essa palavra, que essa é exatamente a palavra que eu não gosto, porque na ayahuasca, na minha opinião, depois que eu tive a primeira, né, até as manifestações físicas, que a gente fala que são as limpezas, eu não considero como passar mal, né? Seria manifestações físicas. Assim como foi o que você falou, qualquer medicamento, né? Às vezes você toma um antialérgico para sanar a sua alergia, mas ele te dá sono. É uma manifestação física. Entende? Então, às vezes, com medo de dar sono, a pessoa fala, putz, não posso tomar um antialérgico e dirigir, né? Sim. Eu tenho que tomar um antialérgico e ficar... Então, aí é um medo real, porque ela já sabe da sensação física. Mas, às vezes, as pessoas têm o medo da ayahuasca porque ela ouve a sensação física da outra, e aí a régua dela é quando ela vomitou porque ela estava bêbada. Que aí tem um baixo astral, tem uma ressaca moral, o seu corpo está todo deteriorado, você está fraco, você está numa condição que às vezes você não lembra. Mas é essa a ideia de vômito, por exemplo, que a pessoa tem. Por isso que às vezes ela se sente envergonhada antes de ir para a cerimônia. Que ela fala, imagina eu começar a vomitar, com a ideia de quando ela vomitou, quando ela estava bêbada. Entendeu? Imagina eu começar a vomitar e as outras pessoas tudo vendo. São 30 pessoas que tem no ritual. Ou se eu fizer cocô nas calças. Entendeu? Porque isso são coisas que ela ouviu, que algumas pessoas falam, que dá, me deu caganeira, eu vomitei horrores, entendeu? Mas o que eu gostaria de dizer, isso são apenas, então se você está com medo da medicina por esses efeitos físicos, são medos irreais, foi o que a Kátia falou, ela nunca teve limpeza, né? E às vezes, você cria uma concepção de uma medicina milenar por ideia e concepções de nosso mundo contemporâneo, do que as pessoas falam hoje, né? Então as pessoas hoje, elas classificam tudo que te tira um pouco ou que mexe com o seu sistema nervoso central, né? Há uma classificação sistêmica de que isso é droga, né? De que isso é uma droga, assim como fazem com a cannabis, assim como fizeram com o tabaco, né? Porque realmente o ser humano vai levando para outros usos e isso às vezes fica conturbado. Mas a ayahuasca, né, é uma coisa muito séria, é uma coisa milenar, né? E o estalo inicial que deu em mim, só para a gente fechar esse episódio, é que quando eu entrei em contato com essa medicina, primeiro que eu saí do eixo no sistema nervoso central, né, de uma forma consciente, porque eu já estava esperando aquilo, mas é muito diferente do que qualquer outra droga. É muito diferente, né? Essa concepção de sair de si, que às vezes a pessoa tem medo também por causa disso. Eu tenho medo de qualquer coisa que me tire do eixo ou que eu saia de si. Na verdade, a ayahuasca, eu afirmo que também não tira a pessoa de si. Ela fica completamente consciente de onde ela está, o que ela está fazendo e quem são as pessoas que estão ali, entendeu? Porém, ela leva para o inconsciente, às vezes, que você não acessa. É inacessado. Por isso que te causa um desespero. E aí e aí que começa a transpassar você que está ali no seu físico, indo para o espiritual, e aí o espiritual às vezes causa um certo revolta ali na cabeça da pessoa, confusa. Por quê? Porque aquela pessoa nunca acessa isso. A pessoa nunca busca uma evolução, nunca busca um lado espiritual. E quando vem a ayahuasca que o tiro é certeiro,
É tipo, toma aí, ó, é esse o seu espiritual interno que se faz tempo que você não veja, pum! Aí talvez isso entra de uma forma desesperadora, entendeu? A pessoa não entende que aquilo é cura. Então, o mais importante é, primeiro, antes de ir, já tomar essa nova concepção. Isso é uma medicina, isso é uma manipulação que povos descobriram e fazem isso com consciência para cura. Ninguém te convida, né? Quando a gente convida nossos amigos, ninguém quer que você se ferra numa cerimônia de ayahuasca. Ninguém te convida por aventura. Se a pessoa está te convidando para uma cerimônia de ayahuasca, é porque ela teve transformações e ela entendeu o sentido daquilo, por isso que ela está te chamando, entendeu? Quando a gente vai para uma aldeia indígena e usufrui de algumas medicinas da floresta, a gente não está indo por aventura, né? A gente não está indo para ver o que vai dar, entendeu? Isso já tem uma concepção, por isso que eu sempre falo da parte histórica. Isso é histórico. Isso vem de lá de trás, com uma ideia, com um fundamento e com todos os motivos já relatados. É a gente que às vezes está com motivo errôneo, não sabe o que quer da vida, não tem propósito, e vai lá e entra num caminho desse, entendeu? E aí, cara, a ayahuasca, como uma das medicinas mais poderosas, ela deixa de forma explícita tanto o seu lado bom, quanto essa sensação maravilhosa de bem-estar e de fusão com o todo, como ela pega as suas sombras e torce na sua cara, entendeu? Te coloca ali os sentimentos, ou talvez os comportamentos que você tem de errado, ou sentimento perante a outras pessoas, que foi isso que aconteceu comigo, de primeira, entendeu? A ayahuasca entrou no meu corpo me ensinando, entendeu? Sem tempo de eu olhar para trás, de falar, não quero não, tipo, não tem mais volta. Ela já me lavou, já entrou no meu corpo me ensinando, com a parte física, emocional, espiritual e eu falo geológica, porque eu me tomei conta de que eu estava numa aldeia, no mesmo tempo eu tomei conta do movimento da lua, que eu nunca tinha parado para ver isso, porque quando eu fiz a cerimônia, eu fiz numa noite de lua cheia, ao céu aberto, né? Então, ao mesmo tempo que eu tive consciência de onde eu estava, daqueles povos, do que eles estavam fazendo, da grandiosidade ritualística que era aquela medicina, entendeu? E do todo que você está falando, também tive esse contato, ao mesmo tempo já jogou as sombras na minha cara, entendeu? Sentimento de vingança, sentimento de rancor com familiar, então aquelas picuinhas que a gente inventa e a gente dá o poder para nossa razão, né? Porque não tem ninguém para contestar, então a gente vive achando que a gente foi o certo numa discussão, num orgulho bobo, numa manifestação de ego, entendeu? Então a ayahuasca, né, se a pessoa tem que ter algum medo, eu diria o medo dessa rasteira que ela vai te dar. Se você tem tudo isso na sua cabeça achando que você é o poderoso, a ayahuasca ela vem para mostrar que nós não somos. Bom, então é isso, né? Continuaremos. Parte 2, 3, 4, 5. Brincadeira, pessoal. Quero primeiro de tudo agradecer vocês. Curtam, compartilhem e fiquem aí de olho que logo mais terá a parte 2. É isso. É isso.